Fala, fiel. O que aconteceu nessa partida precisa ser analisado com muita calma, mas também com muita sinceridade, porque o empate dentro de casa deixou um sentimento pesado, aquele gosto amargo de que o Corinthians poderia ter feito muito mais e não fez. Antes de falar de esquema, de substituição ou de detalhe técnico, a primeira coisa que chama a atenção é a postura. A postura dentro e fora de campo. Teve declaração depois do jogo que soou deslocada da realidade, como se tudo estivesse sob controle, como se bastasse entrar em campo para o resultado aparecer. No futebol, especialmente em jogo grande, ninguém conquista nada sem correr, sem competir e sem respeitar o adversário. Quando essa leitura falha, o campo cobra. E o campo cobrou. Cobrou caro. Alguns jogadores passaram longe do nível esperado para uma decisão desse tamanho. Teve atleta que simplesmente não conseguiu participar do jogo, se escondeu, errou passes simples e não acompanhou a intensidade do adversário. Isso precisa ser dito porque existe uma mania perigosa de transformar qualquer lampejo em genialidade. Quando o time vence, todo mundo vira craque. Quando perde ou empata, todo mundo vira vilão. Esse tipo de análise rasa só ilude o torcedor e não ajuda o Corinthians em nada. Futebol exige constância, leitura fria e entendimento de contexto. O Corinthians chegou até aqui com muita dificuldade e também com uma boa dose de superação, mas isso não pode servir como cortina de fumaça para problemas claros. Um deles é físico. Esse elenco sente demais a sequência de jogos, a perna pesa, a tomada de decisão atrasa, a intensidade cai. Em confrontos decisivos, isso fica escancarado. O time até tenta competir, mas não consegue sustentar pressão, não consegue encurtar espaço e começa a correr atrás da bola. Quando isso acontece, o adversário cresce naturalmente. E aí entra o segundo ponto, que foi determinante para esse empate com cara de derrota: as escolhas do treinador. Em jogos desse nível, qualquer erro de leitura vira vantagem do outro lado. E dessa vez, a leitura não foi boa. A equipe entrou em campo com um desenho que não funcionou nem sem a bola, nem com ela. O meio-campo ficou exposto, perdeu disputas, perdeu segunda bola e foi engolido em vários momentos. Quando você perde o meio-campo, você perde o jogo. Isso é básico, é matemática do futebol. O adversário entendeu isso rapidamente e passou a controlar o ritmo da partida, principalmente por dentro. Enquanto o Corinthians tentava pressionar com poucos jogadores na frente, deixava espaços enormes no setor central. A conta não fechava. Era sempre inferioridade numérica. 4 contra 3, às vezes 5 contra 3. Não tem intensidade que resolva quando o posicionamento está errado. O resultado foi um domínio territorial que não se transformou em goleada apenas porque o adversário pecou na tomada de decisão final. Mesmo assim, o alerta é sério. O Corinthians só não saiu derrotado porque o outro time desperdiçou chances claras e errou escolhas no último passe. O meio-campo adversário jogou solto, trocando passes, infiltrando, finalizando. A bola chegava limpa na entrada da área, algo inadmissível em uma final. E quando o Corinthians recuperava a posse, não conseguia transformar isso em ataque estruturado. Faltava aproximação, faltava velocidade, faltava perna. Alguns jogadores claramente sentiram o desgaste, outros simplesmente não conseguiram render tecnicamente. Teve volante que não marcou, não protegeu a defesa e ainda comprometeu na saída de bola. Teve meia que não armou, não acelerou e ainda atrapalhou o funcionamento coletivo. Quando várias peças estão abaixo ao mesmo tempo, o time inteiro sofre. Não existe sistema tático que sobreviva a isso.
A tentativa de ajustar durante o jogo também não funcionou. As substituições até buscaram dar mais fôlego, mas acabaram quebrando ainda mais a organização. Entraram jogadores sem ritmo, outros saíram sem que houvesse uma melhora real. A troca no ataque, especialmente, levantou questionamentos. Em um jogo que pedia presença, leitura e decisão, o Corinthians acabou ficando ainda mais previsível. A bola rodava, mas não machucava. A posse era estéril. Outro ponto que precisa ser dito é que o adversário soube explorar muito bem os conceitos que trabalha. Movimentação curta, triangulações, passes rápidos e ocupação inteligente dos espaços. Isso deixou o Corinthians sempre correndo atrás, sempre reagindo, nunca propondo. Quando um time joga assim em casa, em uma final, o risco é enorme e o placar poderia ter sido pior. Mesmo com tudo isso, o empate manteve o confronto aberto. Não houve suspensão, o elenco está inteiro, e isso é um alívio dentro de uma temporada marcada por problemas físicos. Mas não dá para confundir disponibilidade com desempenho. Estar à disposição não significa estar pronto. O jogo da volta vai exigir muito mais do que o que foi apresentado aqui. Vai exigir intensidade do início ao fim, escolhas corretas e, principalmente, entendimento do que o jogo pede. Se o Corinthians repetir essa atuação, a chance de sofrer longe de casa é grande. A equipe precisa ajustar o meio-campo. Precisa proteger melhor a defesa e precisa entender que não dá para jogar em ritmo controlado quando o adversário está acelerando o tempo todo. Decisão não se joga, se compete. Quem corre mais, quem pensa mais rápido e quem erra menos costuma levar. O cenário está desenhado. O resultado ainda permite sonhar. Mas o sinal de alerta está ligado. A comissão técnica vai ter trabalho e os jogadores vão precisar responder dentro de campo, porque em jogo grande não existe discurso que substitua desempenho, não existe nome que ganhe partida sozinho e não existe camisa que corra por ninguém. Seguindo nessa linha, é impossível ignorar como a questão física interfere diretamente nas escolhas e no rendimento coletivo. O Corinthians hoje é um time que sofre quando precisa sustentar intensidade por mais de um tempo. Quando o jogo acelera, as linhas se afastam, os espaços aparecem e a equipe perde compactação. Isso não é detalhe, é fundamento. Futebol moderno exige fôlego, exige repetição de esforço, exige capacidade de pressionar e recompor em poucos segundos. Sem isso, qualquer plano tático vira teoria bonita que não se sustenta na prática. E o mais preocupante é que esse desgaste não surge só no final da partida. Ele aparece cedo. Já no primeiro tempo, era possível ver jogadores respirando com dificuldade, atrasando na cobertura e chegando sempre um segundo depois na disputa. Esse segundo é fatal em jogo grande. É ali que o adversário domina, controla, cresce psicologicamente e passa a ditar o ritmo. O Corinthians ficou refém disso durante boa parte do confronto. Outro ponto que precisa ser discutido com seriedade é a insistência em determinadas peças, mesmo quando o rendimento não aparece. Existe uma diferença enorme entre confiar e insistir. Confiar é dar sequência quando há resposta em campo. Insistir é manter mesmo quando o jogador não entrega intensidade, não participa e ainda compromete o coletivo. Em uma decisão, isso pesa ainda mais. O time acaba jogando com menos gente, porque alguns simplesmente não entram no jogo. O meio-campo foi o setor mais afetado. Sem força física e sem clareza na saída de bola, o Corinthians ficou previsível. A construção era lenta, sempre pelos lados e facilmente neutralizada.
Pelo centro, faltava qualidade e presença. Quando a bola chegava, era devolvida para trás ou perdida rapidamente. Isso faz o time andar para trás, chama o adversário e aumenta a pressão. A defesa passa a ser mais exigida, os zagueiros começam a sair da linha e os espaços aumentam. E mesmo quando o adversário diminuiu o ritmo e recuou as linhas, o Corinthians não conseguiu aproveitar. Teve mais posse, mas sem agressividade. Faltou infiltração, faltou chute de média distância, faltou surpresa. A circulação da bola era lenta, sem troca de posição, sem mobilidade real. Jogar com a defesa adversária postada exige criatividade e intensidade, duas coisas que não apareceram. As mudanças durante o jogo deixaram essa sensação ainda mais clara. A ideia parecia ser oxigenar o time, mas na prática a equipe perdeu referências. Entraram jogadores que até correm, mas não conseguem interpretar o jogo no mesmo ritmo. Outros saíram mesmo sem estar entre os piores. Isso gerou confusão, quebrou encaixes e fez o Corinthians terminar a partida de forma desorganizada, apostando mais na vontade do que em um plano claro. No ataque, o cenário não foi diferente. Faltou presença de área, faltou leitura de espaço e faltou tomada de decisão. Quando a bola chegava, o passe final era errado ou a finalização saía bloqueada. Em jogos assim, cada chance desperdiçada pesa dobrado. Não dá para esperar muitas oportunidades, ainda mais quando o time não consegue impor seu ritmo. Do outro lado, o adversário mostrou algo que o Corinthians precisa resgatar com urgência: organização. Mesmo com limitações técnicas, havia um padrão claro. Os jogadores sabiam onde ocupar, como se movimentar e como oferecer opção de passe. Isso facilita o jogo, diminui o desgaste e aumenta a confiança. Enquanto isso, o Corinthians parecia sempre depender de uma jogada isolada, de um erro do outro lado ou de um lance fortuito. Esse tipo de cenário é perigoso, principalmente pensando no jogo decisivo fora de casa. Lá, a pressão é diferente, o ambiente pesa e qualquer erro é amplificado. Se o Corinthians entrar com a mesma postura, com a mesma leitura equivocada e com o mesmo nível físico, vai sofrer. Não é pessimismo, é leitura de jogo. Decisão exige ajuste fino. Exige coragem para mudar e exige reconhecer quando algo não está funcionando. A boa notícia é que não há desfalques, o elenco está disponível e isso abre margem para correções. Mas correção não é só trocar nomes, é mudar comportamento. É entender que alguns jogadores rendem mais entrando no decorrer do jogo do que começando. É perceber que intensidade hoje vale tanto quanto talento. É aceitar que, em certos momentos, simplificar é melhor do que tentar controlar algo que o time não consegue sustentar. O treinador vai precisar ser cirúrgico. O jogo da volta não permite erro de leitura. Não permite insistência sem resposta. Não permite soberba, nem dentro, nem fora de campo. O Corinthians precisa entrar ligado, competitivo, entendendo que cada disputa conta. Não dá para esperar o jogo acontecer, não dá para reagir tarde. Quem se impõe primeiro costuma levar vantagem, e os jogadores também precisam assumir responsabilidade. Não adianta discurso forte se dentro de campo a entrega não acompanha. Camisa pesa, história pesa, mas não resolve sozinha. Futebol se decide na corrida, na concentração e na coragem de disputar cada bola como se fosse a última. É isso que vai separar quem vai levantar a taça de quem vai ficar pelo caminho, porque em final não existe espaço para ilusão, só para a realidade. Além disso, é fundamental entender que o jogo decisivo vai exigir uma leitura emocional diferente. A pressão será maior.
o adversário vai tentar acelerar desde o início, e qualquer erro simples pode mudar completamente o cenário da partida. O Corinthians não pode entrar esperando o tempo passar ou apostando apenas na experiência. Vai precisar de atenção total desde o primeiro minuto, comunicação constante entre os setores e, principalmente, compromisso coletivo na marcação. Se cada um tentar resolver sozinho, o time se parte e o prejuízo aparece rápido. Outro aspecto que precisa evoluir é a mentalidade competitiva durante os momentos ruins do jogo. Quando o Corinthians foi pressionado, o time sentiu, baixou linhas de forma desorganizada e passou a rifar a bola. Isso só devolve a posse ao adversário e aumenta o desgaste. É nessas horas que liderança em campo faz diferença, que alguém precisa chamar o jogo, segurar a bola, esfriar o ambiente e reorganizar a equipe. Sem isso, o time vira refém do ritmo imposto pelo outro lado. Também é impossível ignorar a necessidade de mais agressividade ofensiva. Não agressividade no sentido de faltas, mas de presença. Chegar com mais gente na área, atacar o espaço entre zagueiros, finalizar quando tiver oportunidade. O Corinthians finalizou pouco para o tamanho do jogo. Em decisão, não dá para escolher demais. A chance aparece e precisa ser aproveitada, mesmo que não seja a jogada perfeita. Esse instinto precisa voltar a fazer parte da equipe. Por fim, o confronto segue aberto, mas a margem de erro diminuiu drasticamente. O que ficou claro é que o Corinthians vai precisar jogar muito mais do que apresentou até agora se quiser sair campeão. Ajustar o time, recuperar intensidade e alinhar discurso com prática serão passos decisivos. O jogo da volta não vai perdoar desatenção, falta de entrega ou leitura equivocada, porque nesse nível quem erra menos geralmente vence e quem não entende isso acaba pagando um preço alto dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O empate sem gols entre Vasco e Corinthians pela primeira partida da Copa do Brasil ainda reverbera fora de campo. Mas o que realmente chama a atenção são as declarações do atacante Vegetti. Após o apito final, o jogador não conteve a frustração e afirmou, de maneira contundente, que o Vasco teria sido roubado durante o confronto. A declaração, ainda que em tom de desabafo, acendeu debates acalorados nas redes sociais e nos bastidores do futebol nacional. Fontes próximas ao clube revelam que os atletas do Vasco saíram do campo incomodados com algumas decisões da arbitragem, que teriam prejudicado principalmente a criação de oportunidades de gol. Vegetti, que tem sido um dos nomes mais destacados no ataque cruzmaltino, não hesitou em expor seu incômodo, reforçando a sensação de injustiça que paira sobre a equipe. No vestiário, segundo rumores, o clima teria sido de tensão, com jogadores e comissão técnica discutindo possíveis falhas de interpretação da arbitragem em momentos cruciais da partida. A declaração de Vegetti, por mais que tenha sido considerada polêmica, traz à tona uma discussão que sempre acompanha jogos de grande rivalidade. A sensação de que decisões de campo podem influenciar diretamente o destino de uma competição. Especialistas e comentaristas esportivos já começaram a analisar trechos da partida, tentando entender se houve, de fato, algum erro que justifique o desabafo do atacante vascaíno. Entre torcedores, as opiniões se dividem. Enquanto alguns acreditam que o clube sofreu injustiça, outros defendem que a equipe precisa focar mais no desempenho dentro de campo do que em fatores externos.
Nos corredores do Vasco, há quem veja nas palavras de Veguete uma estratégia indireta de pressão sobre a arbitragem para o jogo de volta, alimentando a expectativa de que a equipe possa ter uma vantagem psicológica em casa. Entretanto, dirigentes mantêm cautela e evitam comentar oficialmente, apostando em uma postura discreta que minimize polêmicas e mantenha a atenção do time no aspecto técnico da disputa. Seja verdade ou exagero, o fato é que a declaração de Veguete promete render discussões nos próximos dias. Acendendo a chama da rivalidade com o Corinthians e mantendo todos atentos para o desfecho da Copa do Brasil, fica no ar a expectativa. Será que o Vasco conseguirá virar a chave e mostrar força no confronto decisivo? Ou as críticas à arbitragem vão dominar a narrativa, desviando o foco do que realmente importa dentro das quatro linhas? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!